Bom, pessoal, nós vamos fazer agora alguns exemplos aqui, tá? Bom, o primeiro exemplo aqui é o seguinte: calcule o menor entre três números ímpares consecutivos cuja soma é 33. Bom, a gente sabe, né, que os números ímpares 1, 3, 5, 7, certo? Ímpares consecutivos quer dizer que vem um seguido do outro, certo? Então, assim, se você olhar, a diferença entre dois números consecutivos, né, é sempre 2, tá? Então, para você ter, se você tem um número ímpar, para você ir para o número ímpar seguinte, é só você somar 2, tá? A mesma coisa vale com números pares consecutivos. Então, se eu tenho um número ímpar que eu não conheço, eu vou chamar esse número de 2x mais 1, certo? Então, temos aqui um número ímpar. O consecutivo dele, para a gente obter, né? A gente vai fazer o quê? É simplesmente somar o 2x mais 1, certo? Ó, que nós já tínhamos, somar 2. Então, vai ficar 2x mais 3. E o próximo, né? Vai ser quem? O 2x mais 3, que já está aqui, né? Ó, 2x mais 3, somado com 2. Então, vai ficar 2x mais 5. Então, ele está dizendo que a soma desses três números, esse aqui e esse, né? Dá 33. Então, é simplesmente fazer 2x mais 1 somado com 2x mais 3, somado com 2x mais 5, igual a 33. Soma 2x mais 2x mais 2x, né? A gente vai ter 6x. Aqui tem 1, mais 3 dá 4 e 5 dá 9. Então, a conta ficaria assim, 6x mais 9 igual a 33. Ficaria 6x igual a 24 e x igual a 4, tá? E aí, os números, quem são os números ímpares, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei o menor deles é 2x mais 1, né? No caso é 2 vezes 4, né? X é 4, ó, só fazer a substituição. 2 vezes 4, 8, mais 1 dá 9. Os outros números só substituir aqui, né? Ó. 4 aqui, 2 vezes 4 dá 8. 8 e 3 dá 11, né? 8 mais 5, 13, certo? Então são esses aqui os números, tá? Bom, um outro exemplo, né? Seguinte, um aluno ganha 5 pontos para cada exercício que acerta e perde 3 pontos para cada exercício que erra. Ao fim de 20 exercícios, ele tem 36 pontos. Aí, aqui tá errado, né, a digitação, ó, mas, então, desculpa aí. Aqui é quantos, né? Tá faltando o N aqui. Quantos exercícios ele acertou? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Bom, não sei quantos ele acertou, eu vou chamar de X, tá? Então, veja só, ele ganha 5 pontos, né? Por cada exercício que ele acerta e perde 3 pontos por cada exercício que ele erra, né? Então, a quantidade de pontos que se ele ganha, né? 5 pontos para cada exercício que ele acerta. Então, se ele acertou X, então a quantidade de pontos que ele ganhou é quanto? 5x, certo? Ele acertou essa quantidade aqui, então, para cada ponto, né? Para cada questão que ele acerta, ele ganha 5 pontos. Então, ele ganhou o total de 5x pontos, certo? Com esses aqui que ele acertou. Só que ele errou algumas questões também, né? Então, ele errou aqui, sei lá, não sei, a gente também não sabe quantas questões ele errou. Então, o total de questões que ele fez são quantas questões? São 20, né? Ele fez 20 exercícios, certo? Então, tem aqui 20 exercícios. Se ele acertou x, então é porque ele errou 20 menos x, certo? Ele acertou x, e ao todo, né? Ao todo, ele fez 20 exercícios, então ele errou o restante, né? 20 menos x. Então, desses aqui, ó, para cada exercício desse daqui, ele vai perder quantos pontos? 3 pontos. Então, quantos total de pontos que ele perdeu, né? Ele perdeu o triplo disso daqui, né? 3 vezes 20 menos x, tá? Ora, mas o total de pontos ganhos que ele conseguiu ao final, né, de tudo, foi 36, ó. Isso quer dizer o quê? Que esse cara aqui, que é o número de pontos que ele ganhou, menos, né, ó, o número de pontos que ele perdeu, tem que ser 36, certo? Então, a gente pode equacionar desse jeito. 5x, que é o total de pontos, né? Aquele total de pontos que ele fez, né, com as questões que ele acertou,
menos o total de pontos que ele perdeu, né, ó, com as questões que ele errou essas questões, então 3 vezes esse valor aqui, isso tem que ser 36. E agora é só resolver a equação, né? 5x, 3 vezes 20 vai dar 60, menos aqui com menos aqui dá mais, 3x, 36. Passa aqui, né? 5x, 3x dá 8x, aqui é só repetir. 8x é igual a 96. Então, x dá igual a 12, tá? Bom, se o x é 12, né? Aqui ficaria o que, né? Quantas questões ele... quantas questões aqui, de quantos pontos, né? Ele teria... o total de pontos aqui seria 20 menos 12, daria 8, vezes 3 dá 24, tá? Bom, uma outra maneira de a gente poder ver, de resolver essa mesma questão, certo? Bom, ele acertou, são 12 questões, né? E errou 8, né? Ele errou 8 questões, certo? E o total de pontos aqui, ó, tá? Seria 24, porque aqui ficaria 8, 8 vezes 3, 24, tá? E o total de pontos que ele ganhou aqui seria 12,60, né? Bom, uma outra maneira, certo? Que a gente poderia fazer isso aqui, usando sistemas, seria o seguinte. A gente pode dizer que o número de exercícios que ele acertou é x, né? A gente começa da mesma maneira. O número de exercícios que ele errou, não sei, é y. E aí, a gente forma um sistema, certo? Quantas questões foram feitas? Ora, foram feitos 20 exercícios, né? Então, quer dizer o quê? Que o número de exercícios que ele acertou, somado com o número de exercícios que ele errou, certo? Isso tem que dar 20, certo? E a outra condição que nós temos que colocar, né, é sobre os exercícios que ele erra e os exercícios que ele acerta. Como ele acertou x exercícios, e para cada exercício acertado, né, correto, ele ganha 5 pontos, então 5x, né, é o total de pontos. Como ele errou y, para cada exercício que ele erra, ele vai perder 3 pontos, então seria 5x menos 3y, né? Então 5x menos 3y dá o total de pontos que ele ganha ao final, né? 36. Isso aqui é um sistema que a gente vai resolver. Se você pegar o valor de y aqui, né? Tirar o valor de y nessa equação e substituir nessa, a equação que a gente vai obter é justamente essa equação aqui, ó. Certo? Se a gente tirar o valor de y aqui, vai ficar 20 menos x, né? Aí vai jogar aqui, ó. Vai ficar justamente com a mesma equação e aí procede da mesma forma, certo? Chega no mesmo resultado, certo? E aí basta fazer a substituição, certo? Ó, do y aqui, né? Ó. E aí você vê que é a mesma equação, certo? Ó, que nós já tínhamos aqui, ó. E aí é só resolver, né? Dando continuidade ao que já tinha sido feito, certo? Bom, vamos aqui para mais um exemplo, né? Se um menino faltar, as meninas da classe serão o dobro do número de meninos. Se, em vez disso, faltarem 11 meninas, haverá o mesmo número de meninos e meninas, tá? Bom, seguinte, de novo a digitação está errada aqui. Bom, então o que tem aqui? Se um menino faltar, a gente precisa primeiro saber quem que dá nome às coisas aqui, certo? Então a gente vai chamar o número de meninos, né? E o número de meninas aqui, x vai ser o número de meninos, y vai ser o número de meninas, tá? Então, ele está dizendo que se eu pegar o número de meninos, né? E tirar daí um menino, tá? O que acontece? As meninas da classe, né? Vão ficar com o dobro do número de meninos, certo? Então, se eu tirar daqui, né? Ó, como é que a gente arma essa primeira igualdade? O número de meninas é y. Só que se eu tirar de x, eu tirar 1, o que acontece com o número de meninas? O número de meninas fica sendo o dobro do número de meninos, né? Então, por isso, o y tem que ser igual a 2 vezes o x menos 1, ok? E aí, a outra, né, informação que ele dá é, se, em vez disso, faltarem 11 meninas, agora daqui eu tenho que tirar 11, certo? 11 meninas, de y menos 11, né? Tirar 11 meninas, haverá o mesmo número de meninos e meninas.
Ora, mas quantos meninos tem? X. Então quer dizer que se eu tirar 11 daqui, vai ficar com a mesma... y menos 11 tem que ser igual a x, né? Então, y menos 11 tem que ser igual a x. Por quê? Porque se você, ele está dizendo que se tirar 11 daqui, essas duas coisas ficam iguais. Não o y com o x. Depois que eu tirar 11, aí é que vai ficar igual, certo? E aí pronto, tá armado o sistema. E agora é só a gente resolver, né? O y já tem aqui, né? Ó, só pegar esse y e jogar esse y aqui, ó. Certo? O y, ou então o contrário, né? No caso aqui eu fiz, eu peguei esse y que está aqui, certo? Passei o 11 para o outro lado. Fica y igual a 11 mais x e joguei aqui, ó. Certo? Então 11 mais x é igual a 2 vezes o x menos 1. Aqui vai multiplicar, né? Então vai ficar com 2x aqui, passa por 2x para o outro lado, menos 2x. O 11 está desse lado, vem para cá, menos 11, né? Aqui eu tinha 2 vezes menos 1, menos 2. Ok? Então, vou ficar com x igual a 13. Então, são 13 aqui. E aí, o número de meninos vai ser quanto? 24. Ok? Então, assim, a questão é saber fazer a interpretação, certo? Correta do enunciado, certo? Fazer essa tradução, né? Essa tradução daquela expressão, né? Da expressão em português para uma sentença matemática, certo? A gente tem que fazer aprender a fazer essa conversão aí, certo? De uma sentença, né? Da nossa língua materna aqui do português para o idioma, digamos assim, o idioma matemático, tá? Vamos então aqui para mais um exemplo. Há 8 anos, a idade de A era o triplo da idade de B. E daqui a 4 anos, a idade de B será os 5 nonos da idade de A. Aí pergunta quem são as idades aí desses elementos aí, certo? Desses termos aí, A e B. Bom, a gente tem que tentar armar aqui um esquema, certo? Tá A e B aqui. E a gente vai colocar o seguinte, ó. Hoje, a idade de A, bom, eu não sei quanto é a idade de A hoje, então eu vou chamar de X. A idade de B também eu não sei, é Y, tá? Então, o A hoje tem quantos anos? Não sei, é X. O B tem Y, certo? E aí a gente vai também fazer o seguinte. 8 anos antes, né? Ou seja, quando ele diz 8 anos, é passado. Então, 8 anos antes, o A tinha quantos anos? Ora, se o A hoje ele tem X, 8 anos antes ele tinha X menos 8, certo? Então, X menos 8. E o B? Y menos 8, certo? Aí ele diz o seguinte, e daqui a 4 anos a idade de B será 5 nonos da idade de A, né? Bom, então a gente vai colocar o seguinte, 4 anos depois, certo? Então tem a idade hoje, a idade 8 anos atrás e a idade daqui a 4 anos. Então daqui a 4 anos o X vai ter quantos anos? Ora, o X vai ter X mais 4 e o Y vai ter Y mais 4. Tá? Isso aqui ainda não é a interpretação do que a gente tem aqui ainda, certo? Então vamos ver aqui o que ele está dizendo. Então, ó, há 8 anos de idade, aliás, há 8 anos, a idade de A era o triplo da idade de B. Então, nessa época aqui, ó, certo? Nessa época, esse camarada aqui, que ele está dizendo que a idade de A era o triplo dessa idade. Então, a gente vai escrever o seguinte, que x menos 8, né, ó, x menos 8 era 3 vezes y menos 8. Que essa idade aqui era o triplo dessa idade, certo? E aí ele fala que daqui a 4 anos a idade de B será 5 nonos. Veja, 5 nonos da idade de A. Isso, a idade de B é 5 nonos disso aqui. Então, a gente vai escrever que y mais 4 é 5 nonos disso. E agora é só resolver o sistema. Opa, é só resolver. Eu acho que eu não resolvi o sistema, eu só deixei indicado aqui. Vamos então resolver esse sisteminha aqui, né? Então, resolvendo aqui, a gente vai ter x igual a, se eu pegar essa equação aqui, né? Vou ficar com 3y, 3y
y menos, aqui eu tenho 3 vezes 8 vai dar 24, tá? E menos 8 aqui, mais 8. Então eu vou ter x igual a 3y, aqui eu vou ter menos 16. Bom, aí eu posso substituir esse x aqui, certo? Nessa expressão aqui. Bom, aqui não tem exatamente uma maneira mais prática de fazer, certo? Uma maneira mais simples, não, certo? A gente tem que fazer... Aqui eu já tirei o x, passei para cá, né? Então, vou pegar aqui y mais 4 igual a 5 nonos de... O x é quanto? 3y menos 16, tá? Mais 4 aqui. Esse 9 pode passar para cá multiplicando, certo? Então, fica 9y somado com 9 vezes 4 aqui dá 36, igual a aqui 5 vezes 3y mais menos, né, 12, tá? Aí aqui eu tenho 9y mais 36 igual a 5 vezes dá 15y menos 60. Aqui eu vou passar... Tá, eu vou passar esse 9y para cá, certo? Então vai ficar 15y menos 9y, vai dar 4, né? 6, aliás. 6y aqui igual a esse 60, né? Passa pro lado de cá, ficaria 96. E aí eu vou ficar com y igual a quanto? 96 por 6 dá 16, tá? Ok, então isso é o y, e aí o x aqui vai dar quanto? X aqui, né, ó. Então vai ficar x é igual a 3 vezes 16 menos 16, né? Ou seja, x é igual a 2 vezes 16, que dá 32, tá? Então aqui seriam as idades, tá? Ou seja, o y hoje, né? O B teria 16 anos e o A teria 32, ok?